Beleza, galera, na aula anterior, a gente falou sobre a tentativa de consolidar a independência, né? O Dom Pedro, Dom Pedro I, que até então estava no Rio de Janeiro, ele queria controlar todas as províncias. Então, para isso, ele deveria ter um poder centralizado. Só que tinha uma galera que queria ter mais autonomia, ou seja, que queriam depender menos do Rio de Janeiro. Por isso, eles queriam um poder descentralizado. Essa disputa política acabou provocando, a gente viu que essa disputa política acabou provocando, acabou prejudicando a discussão de uma nova constituinte, de uma nova constituição. Por que acabou prejudicando? Porque dentro da Assembleia Constituinte você tinha, de um lado, pessoas que queriam mais autonomia para as províncias, né, que queriam depender menos do Rio de Janeiro, e do outro lado você tinha o Dom Pedro I, que queria o poder centralizado. Aí, como ele viu que as coisas não estavam indo da maneira que ele queria, ele dissolveu a Assembleia Constituinte de 1823, convocou um conselho para escrever uma nova Constituição. E aí, então, ele acabou outorgando a Constituição de 1824. O que é outorgar? Empurrar a goela abaixo. Ele empurrou a goela abaixo a Constituição de 1824. E aí, foi o seguinte, a ideia era o seguinte, ou as pessoas aceitavam essa Constituição, ou então poderiam ir embora do Brasil, porque Dom Pedro era quem mandaria nessa nova Constituição, quem mandaria era o Dom Pedro. Por que quem mandaria era o Dom Pedro? Porque além de você ter os poderes, tanto executivo, quanto legislativo, quanto judiciário, você teria também o poder moderador. E esse poder moderador, quem faria parte desse poder moderador? O Dom Pedro I, certo? O Dom Pedro I ele faria parte do poder moderador e ele desde então, fazendo parte do poder moderador, ele teria o controle dos demais poderes, podendo anular qualquer decisão aí dos demais poderes. Então, Dom Pedro teria controle total. Essa aqui, galera, que eu coloquei aqui para vocês, ela é a página do Planalto. Dentro dessa página, vocês encontram uma Constituição de 24. Para quem ainda não tem ideia do que é a Constituição, aqui vocês olham o conjunto de leis que regem a nação, no caso, Brasil, o Império do Brasil. E aí você vê que aqui tem vários artigos, certo? E aqui tem a data de quando foi outorgada essa Constituição, de quando foi imposta essa Constituição, 25 de março de 1824. Beleza? Até aí, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Turma? Beleza. Sim. Beleza, olha só. Aí, voltando para o nosso mapa, o que aconteceu? Quando Pedro I ele obrigou a galera a aceitar a Constituição de 1824, obviamente que nem todo mundo ficaria satisfeito com isso. A maioria das pessoas ficariam revoltadas. Um dos exemplos que a gente pode tirar aqui é Pernambuco. O pessoal de Pernambuco não concordou com o que aconteceu. Para vocês me acompanharem, galera, coloque aí na página 28 do módulo 3, Confederação do Equador, a Confederação do Equador. Cara, o que acontece? Para que o poder, como Dom Pedro, ele tinha um poder moderador, ele tinha o poder de nomear quem seria o presidente
de cada província. Era dessa forma, então, que o Dom Pedro ele fazia com que o poder dele chegasse até as demais províncias. Ele nomeava um presidente de cada província. E no caso de Pernambuco não foi diferente. O que o Dom Pedro fez? Ele acabou nomeando Francisco Paes Barreto como presidente da província de Pernambuco. E aí, a galera dessa província, eles não concordaram com isso, porque eles não queriam um presidente da província nomeado pelo imperador. Eles queriam ter a maior autonomia para poder nomear o líder político de cada província. E aí o que acontece? Obviamente que o pessoal, eles ficaram insatisfeitos com essa medida que o Dom Pedro I tem tomado. Então todo mundo começou a se revoltar. Entre essas pessoas insatisfeitas, você tinha uma pessoa conhecida como Frei Caneca. O Frei Caneca era um vulgo de Joaquim da Silva Rabelo, né? Era um padre que na época ele publicava vários artigos assim de jornal contra o imperador. Então ele fazia publicações de periódicos contra o imperador Dom Pedro I. E aí vocês vão ver que quando eles montarem a Confederação do Equador, eles vão acabar ele vai acabar liderando várias tropas. Porque o que acontece, galera? O pessoal de Pernambuco, eles ficaram insatisfeitos com o Dom Pedro I. E aí, o que acontece? Imagina que vocês estão em Pernambuco. Aí vocês têm um presidente da província nomeado pelo imperador. E aí ele diz o seguinte: galera, vocês vão ter que pagar todos os impostos, vocês vão ter que pagar a esse presidente da província. E esse presidente da província, por sua vez, vai estar me repassando toda a sua receita para eu poder manter o império. O que vocês fariam? Vocês pagariam esse presidente da província? O que vocês iam fazer? Não tenho ideia. Não tem ideia, Evelyn? Não. Pode crer. O que as pessoas, Wesley, o que as pessoas de Pernambuco fizeram? Eles começaram a diminuir o repasse dos impostos para o governo central. Ou seja, gente, vamos fazer o seguinte, já que a gente não quer saber do imperador mandando na gente, vamos parar de pagar o imperador, vamos parar de mandar o dinheiro pro Francisco Paes Barreto, para ele depois, porque de qualquer forma ele vai acabar mandando dinheiro pro imperador depois. Vamos parar de pagar ele? Vamos. Então a galera começou a diminuir o repasse que geralmente era feito para o governo. Então o governo central, que no caso era o governo do Rio de Janeiro, parou de receber os repasses daqui de Pernambuco. Dessa forma, diminuindo os repasses, o poder dos chefes locais daqui de Pernambuco foi aumentando. Porque se eu paro de financiar o governo central, eu começo a financiar os governos locais, né? Os chefes locais. E dessa forma, eu acabo aumentando a minha liberdade, eu acabo fomentando a liberdade econômica da província do qual estou fazendo parte, aqui no caso de Pernambuco. E aí o que acontece? Com o tempo, essa medida acabou ganhando o apoio da população e auxílio da imprensa local, né? Ou seja, o Frei Caneca, que era a imprensa local naquela época. E aí os revoltosos, eles acabaram espalhando as suas influências pela região
eles acabaram espalhando as suas influências pela região. Desculpa ter repetido a mesma coisa, porque a Joyce Oliveira está pedindo para entrar aqui, eu já coloquei. Beleza, já entrou. A influência, então, os povos começaram a se revoltar e essa revolta foi se espalhando pela região de Pernambuco. E aí, o que aconteceu, galera? O que aconteceu? No início de 1824, você teve a galera de Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. Essa galera se juntou ao pessoal de Pernambuco e eles formaram uma república. Eles proclamaram uma república. Que república era essa? Era uma república chamada Confederação do Equador. Vocês estão conseguindo entender até aí, galera? Pessoal, estão conseguindo entender até aí? Sim. Beleza. Sim. Beleza. Eles criaram a Confederação do Equador. Essa república. E aí o que acontece? O Dom Pedro, ele viu que ele não teria mais controle sobre essas províncias. Então o que ele resolveu fazer? Cara, a gente tem que acabar com isso. Então ele enviou tropas do Império para essa região aqui. E aí o que aconteceu? Você teve trocas de tiro de ambos os lados, né? Guerra de ambos os lados. E aí, os revoltosos da Confederação de Equador, eles acabaram perdendo. E aí, muitos participantes desse movimento, eles foram presos, né? E o Frei Caneca, no caso, ele seria condenado à forca, mas como ninguém queria ser o carrasco dele, ele acabou sendo executado a tiros, o Frei Caneca. Então, dessa forma que Dom Pedro I conseguiu deter a Confederação do Equador. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Beleza? Até aí tudo bem? Enquanto isso, né, a gente vai falar isso logo, né? Durante o período regencial que já está chegando, a Austrália estava sendo invadida pelos ingleses, né? Quem habitava a Austrália nessa época? Os aborígenes. Então eles estavam sendo perseguidos pelos ingleses que queriam aumentar a sua influência de colonização, né? E aí nesse quadradinho roxo está dizendo, né? As principais atividades dos colonos eram a criação de rebanhos, bois, carneiros, plantação de trigo, mineração do ouro e por aí vai. Agora chegando na página 29. O que acontece? O governo acabou ficando cada vez mais em crise, né? Por que o governo estava ficando cada vez mais em crise? Peraí, deixa eu ver se eu acho o livro. Achei o livro. Por que o governo ele estava ficando cada vez mais em crise? Porque primeiro ele empurrou goela abaixo a Constituição de 1824 e a galera não queria aceitar isso. Aí você teve essa medida autoritária de Dom Pedro I na Confederação do Equador. A galera também não concordou. E aí o que acontece? A galera estava tendo receio de que Dom Pedro I ele reunificasse o Brasil com Portugal e dessa forma aumentar o poder dele, né? Porque que acontecia nessa época? O Dom Pedro ele mantinha relação com os comerciantes e políticos portugueses. Então a galera ficava com medo dele se rearticular com Portugal,
né? Porque quando ele declarou a independência, ele se separou de Portugal, mas teve um porém. Para que a independência fosse aceita, ele deveria pagar uma grande quantia, tanto a Portugal quanto à Inglaterra. Então, isso acabou alterando, obviamente, os cofres públicos do Brasil, fazendo com que a população ficasse cada vez mais revoltada, né? Porque, tipo assim, se faltava dinheiro para o Brasil, sobrava bastante para os estrangeiros. Então, a população ficava revoltada por causa disso. Então, vamos lá. Vamos elencando os motivos para o governo entrar em crise. Página 29. Outorgamento da Constituição de 24, né? Imposição. Articulação com os políticos portugueses, né? A galera tinha medo que o Brasil voltasse a se rearticular com Portugal. Pagamento do Brasil aos ingleses e portugueses para que o Brasil fosse reconhecido como país independente, isso em 1825, tá? E aí, outra coisa também, galera, lembra que eu sempre falo que você tinha políticos que queriam a descentralização do poder? Vocês lembram que eu sempre falo isso? Isso também foi motivo para que fosse agravada a crise, no governo de Dom Pedro I. E aí o que acontece? Vou parar aqui no mapa. Peraí. Cadê o mapa? Eita. Quero ver se eu acho o mapa aqui. Peraí, vou ter que parar de compartilhar aqui, galera, rapidinho, só para ver se eu acho o mapa. Pronto, achei o mapa. Bom, galera, e aí o que aconteceu? Além desses fatores que eu falei, né, também a vontade das províncias de quererem descentralizar o poder de Dom Pedro I. Então, isso também acabou agravando a crise. O que aconteceu? Vocês estão vendo essa região que eu estou marcando aqui no mouse aqui? Vocês estão vendo essa região aqui, Cisplatina? Tá todo mundo prestando atenção aqui? Sim. Beleza. Aqui em Cisplatina, você estava tendo conflito. Você estava tendo conflito aqui na Banda Oriental do Sul. Você estava tendo conflito entre brasileiros e argentinos em prol dessa região aqui. Esse conflito começou em 1825. E aí o que acontece? As elites brasileiras, elas não queriam gastar dinheiro com exército. Vocês conseguem imaginar o porquê disso? Evelyn, Matheus, Jasmin, vocês conseguem? Não. Não conseguem imaginar? Porque, cara, pensa o seguinte: você é dono de província. Você quer se ver separado, você não quer se ver dependente do Rio de Janeiro. Então, uma vez que você é obrigado pelo Império a investir em um exército para atender aos caprichos do Império, quer dizer, no caso, para poder guerrear pela Cisplatina, você vai estar atendendo às vontades do Império. Você não quer depender tanto do Império. Então, para você não faz tanto sentido acatar as vontades do imperador. Né? Então, vocês conseguiram entender até aí a explicação? Sim. Sim. Então é por isso. Sim. Beleza.
Então é por isso então é por isso que eles não queriam financiar o exército, porque se eles financiassem o exército, eles estariam cumprindo a vontade do imperador. E não é isso que eles queriam. Eles não queriam cumprir a vontade do imperador, eles queriam ter mais autonomia. E aí o que acontece? Além de você ter a elite que não queria financiar o exército, você tinha a própria população que já estava nervosa, porque eles eram forçados a lutar em prol do Império Brasileiro, em nome do Império Brasileiro, em nome de Dom Pedro I. Então a galera já estava bolada com isso. Eles não se sentiam representados pelo Dom Pedro I e ainda tinham que lutar em nome dele. Isso em 1825. Quando chegou 1828, os brasileiros perderam essa batalha, a Batalha da Cisplatina, a Guerra da Cisplatina. E aí, em 1828, foi assinado o Tratado de Montevidéu, aonde o Uruguai, aonde foi reconhecida a independência do Uruguai. Então, aonde era a Cisplatina, hoje faz parte do Uruguai. Conseguiram entender? Sim. Então, Sim. isso, Sim. então isso acabou provocando, então isso acabou provocando o aumento da crise de governabilidade de Dom Pedro I. E aí o que acontece? A galera, agora eu vou mostrar o mapa só do Rio Grande do Sul para cima, porque Cisplatina não faz parte mais do Brasil. O que acontece? Dom Pedro não conseguiu ceder às pressões populares e às pressões de algumas províncias para poder acabar com o governo dele. Então, o que aconteceu? Teve um dos opositores muito grande de Dom Pedro, que era um jornalista, que acabou morrendo assassinado. Então, o Dom Pedro, para poder acalmar os ânimos, né? Porque a galera sabia, pô, esse cara, ele era contra Dom Pedro. Se ele morreu, é porque teve mão de Dom Pedro aí. Aí o Dom Pedro ele foi para Minas para tentar acalmar a situação, mas aí ele foi vaiado e tal. E aí o que aconteceu? Ele voltou para o Rio de Janeiro. Ele também estava sofrendo pressão aqui no Rio de Janeiro. Ele acabou não resistindo à pressão. E aí o que ele fez? No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I pediu para sair. Ele pediu para sair. Ele abdicou o trono, ele abriu mão do trono. Ele falou: eu não quero mais o trono, eu vou abrir mão do trono e em meu lugar eu vou deixar o meu filho, Pedro de Alcântara, Dom Pedro II. Só que o Dom Pedro II, galera, o que acontece? Ele tinha apenas 5 anos de idade. Como é que uma criança com 5 anos de idade vai conseguir imperar na província inteira? Diga-se de passagem, quer dizer, vai imperar no reino inteiro. Diga-se de passagem, no reino cuja maioria das províncias queriam se ver livres do império, porque eles queriam mais autonomia nas suas províncias. Chegando na página 30, a gente tem aqui um momento interessante para a gente discutir. O que aconteceu? De acordo com a Constituição de 1824, enquanto você não tiver um imperador que tenha atingido a maioridade, o Brasil ele tem que ser controlado pelos regentes. Isso era o que dizia a Constituição de 1824. Então, o que aconteceu? Como Dom Pedro II tinha 5 anos de idade, ele não poderia ser o imperador do Brasil. Então o Brasil passou a ser administrado pelos regentes. E nessa época, você tinha 3 regentes. O Brasil era regido por 3 pessoas.
Pessoas essas que seriam nomeados por quem? Pelos deputados e senadores, ou seja, por pessoas do poder legislativo, por pessoas do poder legislativo. E aí, o que acontece? A regência do Brasil, o trio de regentes, eles acabaram. O trio de regentes, está quase acabando a aula, eles criaram a Guarda Nacional. E essa Guarda Nacional, quem fazia parte dessa Guarda Nacional? Eleitores que tiveram importância aí durante o período imperial. Então, são pessoas que tinham, aquelas pessoas que tinham condições de votar, que tinham 100 mil réis, que podiam votar em deputados, senadores, essas pessoas que foram eleitas para poder montar a Guarda Nacional. Certo? Então, vocês percebem que a Guarda Nacional, desde quando ela foi criada, ela já foi criada com o objetivo de atender aos interesses do Império, aos interesses da elite, aos interesses da regência. E aí, o que acontece? Você ainda tinha, mesmo com o período regencial, você ainda tinha disputa política. Você tinha políticos que queriam a maior autonomia, uma autonomia maior nas províncias, enquanto você também tinha regentes que representavam esses políticos, mas você também tinha regentes que representavam o interesse de centralizar o poder do Império, centralizar o poder do Império na província do Rio de Janeiro. Aí, galera, o que é importante a gente falar? É importante a gente falar que durante esse período regencial você tinha uma sociedade que na época era patriarcal. O que quer dizer isso? Uma sociedade onde a autoridade era exercida por homens, ou seja, uma sociedade machista. E aí o que acontece? As mulheres, em geral, elas eram submissas a esses homens, então eles tinham que obedecer tanto o pai quanto o seu marido, né? Pelo menos os homens, eles obrigavam as mulheres a fazerem isso por eles. E aí, elas eram educadas para exercer serviços domésticos, sabiam costurar, bordar, cozinhar, parar, etc. Mas isso variava de mulher para mulher. Por quê? Porque você tinha mulheres pobres que, sei lá, desde a infância trabalhava fora de casa para contribuir com o sustento da casa, né? Enquanto você tinha as mulheres escravizadas também, que desde pequena já trabalhava para os seus senhores e para suas senhoras em diversos tipos de serviços. Mas dentre essas mulheres, o livro didático de vocês acabou elencando algumas mulheres que fugiram a essa regra, que acabou quebrando essas regras. Mulheres que chegam a ser inspiradoras até. E eu vou citar pelo menos uma, e daqui para frente, eu vou estar citando alguma dessas mulheres. A primeira mulher que eu vou citar para vocês é a Nísia Floresta. Quem foi Nísia Floresta? Nísia Floresta era pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto. Ela era filha de portugueses que viviam em uma cidade no Rio Grande do Norte. E aí, desde pequena, a Nísia Floresta, ela se interessou em aprender a ler e escrever, e com 20 anos ela já sabia falar francês e italiano. E essa Nísia Floresta, cara, ela foi precursora das ideias de igualdade e independência das mulheres no Brasil. Ela escreveu uma obra, galera, uma obra chamada
direito das mulheres e a injustiça dos homens. Eu vou compartilhar essa tela com vocês rapidinho, antes da nossa aula acabar, faltam 4 minutos. Esse daqui é um livro que fizeram, esse daqui é um livro que fizeram dela. Vou ver se eu acho aqui o início do texto dela aqui. Beleza. Em 1933, durante o período regencial, Anísia Floresta ela escreveu esse texto, o Livro das Mulheres e a Injustiça dos Homens. Não vou ler o texto todo. Claro que não, mas eu vou citar alguns trechos. Aqui, por exemplo, por que a ciência nos é inútil? Ou seja, por que a ciência é inútil para nós mulheres? Porque somos excluídas dos cargos públicos. E por que somos excluídas dos cargos públicos? Porque não temos ciência. Aí ela fala, se cada homem, em particular, fosse obrigado a declarar o que sente a respeito de nosso sexo, encontraríamos todos de acordo em dizer que nós nascemos para seu uso, que não somos próprias senão para procriar e nutrir nossos filhos na infância, reger uma casa, servir, obedecer e aprazer a nossos amos, isto é, a eles homens. Tudo isso é admirável e mesmo o muçulmano não poderá avançar mais no meio de um serralho de escravos. Então a Anísia Floresta ela está falando aqui, mais ou menos, o que já foi comprovado pelo próprio livro didático, né? Que já na época dela, os homens eles esperariam que as mulheres servissem às vontades deles, que elas só deveriam ficar ali para cuidar de filhos e, enfim, fazer a vontade dos homens. Mas a Anísia Floresta, ela sempre se posicionou contra isso. A Anísia Floresta, ela sempre se posicionou contra isso. E aí, eu quis mostrar mais ou menos o trecho em que ela fala isso para poder mostrar aí que haviam pessoas que tentavam combater o patriarcalismo que já existia nessa época. Caso vocês queiram o livro dela, é só vocês me pedirem que eu jogo o link na turma de vocês. Pode ser? Eu vou jogar o link do livro na turma de vocês. O livro ele é um pouco grande, porque ele traz um pouco a biografia dela, e depois e depois que mostram os textos que ela escreveu. Tá bom, galera? Até aí, tudo bem? Sim. Beleza. Então, para a próxima aula, eu quero que vocês leiam do capítulo da página 30 até 35. A gente vai tentar terminar a matéria. Beleza? Abração, galera. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Bom intervalo para vocês aí.